Evangelho escreveu-se Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho escreveu-se Lucas, capítulo de número 8. Apenas um versículo. Versículo de número 49. Diz assim: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Amém? Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Antes de entrarmos na administração da palavra, eu queria que os irmãos me ajudassem aqui. Não Fá maior, abençoado. Fá maior, aleluia. Oh, amado da minha alma, o Senhor está aqui, meus queridos. Amém. O dono do milagre está aqui nessa noite. Ei, aleluia, nessa noite já disse que vai dar um milagre nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande e mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sigo este Deus, Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, de aço, este é o Deus que eu conheço. Aleluia. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O sol se esconde diante da glória. Aí ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, digno de louvor e adoração. Não existe outro Deus como o nosso Deus que faz milagres e maravilhas. Eu acredito no seu poder nessa noite, Jesus. Digno tu és de louvor e adoração. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sigo este Deus, Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Por quê? Braço de ferro, de aço, este é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim. Não muda conselhos, não pede favor, não muda recado, muda pregador, decide mais. O sol se esconde diante da glória, é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um momento da sua história. Adore e creia que Ele é verdadeiro. Aleluia. O nosso Deus é poderoso, e Ele nessa noite vai ajudar a minha, a tua vida nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Não pare, não desista. Não já esqueceu a letra, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Continue, meus queridos, adorando o Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui conosco nessa noite para nos dar a vitória. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Eu te louvo porque em Ti, aleluia, não há sombra de variação.
forma maior. Continue adorando o Senhor. Eu acredito nisso que Deus faz. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Aleluia. Eu acredito, aleluia, que é assim mesmo. A obra é do Senhor. As falhas são nossas, mas a obra é dele. Ele é perfeito. Aleluia. 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 Quem conhece aquele assim?
Amados, estamos diante de uma história maravilhosa, de uma história tremenda, de uma história verídica, de uma história, aleluia, com um final maravilhoso que o Senhor Jesus, aleluia, proporcionou. Como nessa noite eu tenho certeza aqui que Ele irá proporcionar uma grande bênção para todos nós nessa noite aqui. Amados, quando eu olho essa passagem, eu procuro ver Jesus, aleluia, sempre ali rodeado de multidões que queriam ouvir o milagre de Deus, queriam ver o milagre do Senhor. E nós estamos falando sobre, vamos terminar hoje falando sobre terase, significa maravilhas ou prodígios. No primeiro dia que nós estivemos aqui, nós falamos sobre símbolos, que é sinal. Na segunda quarta-feira, nós falamos sobre ergo, que é trabalho. Semana passada nós falamos sobre dínamos, que é poder. Hoje nós iremos falar sobre terase, prodígio ou maravilha. E existem tantas passagens na palavra do Senhor falando sobre milagres, né, irmãos? Nosso Deus, Ele veio fazer milagres na terra. É claro, irmãos, que essas definições de milagre que nós pregamos, nós falamos sobre o Novo Testamento, né? Existem outras definições de milagre no Antigo Testamento, né? Se os irmãos procurarem, vão ver que existem outras definições, mas existem 4 definições falando sobre milagre no Novo Testamento. Então símbolos, que é sinal, ergo, que é trabalho, dínamos, poder, terase, maravilhas ou prodígio. Vamos concluir hoje, assim como o Senhor tem nos permitido, falar sobre maravilhas ou prodígio, terase. Amados, se nós formos falar, se nós vamos entrar aqui numa situação sobre milagres, os filósofos ou a ciência, eles tentam ir na contramão daquilo que a igreja prega, daquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Eles dizem que são coincidências, eles dizem que o milagre acontece por um fator que teria que acontecer, porque ali talvez estava no momento certo, no lugar certo, na hora certa. E eu estava vendo alguns filósofos fazendo algumas indagações em relação ao que eles entendem e compreendem sobre falar sobre milagres. E nós chegamos a uma conclusão que eles tentam explicar que o milagre que acontece no meio da natureza, ou no meio da forma humana, ou do corpo humano, isso tudo é uma coincidência de um poder sobrenatural. Porém, eles não querem alegar, eles não querem bater o martelo dizendo assim: Deus está nessa situação, Deus está nesse meio, é Deus que interage e age. Eles não querem concordar com isso. A filosofia ou a ciência, ela vai de encontro à palavra de Deus. Eles não vão de acordo com a palavra de Deus. Porém, eu não quero entrar em formas filosóficas nessa noite, não, porque não é isso que nós estamos aqui, não é o nosso caminho. Nós acreditamos e temos um Deus, sim. A única forma de nós entendermos, se alguém me perguntar aí, você que está me ouvindo na internet, se você já viu Deus, eu vou dizer para você que eu nunca vi Deus, mas eu sinto Ele dentro do meu coração. E se você quer entender como você sente Ele, através do vento que sopra aí fora, através do sol, a lua, as estrelas, a criatura, a natureza, Ele é o dono da natureza. Então não vamos entrar em certas situações que não nos vai nos trazer, não vamos chegar a lugar nenhum. Deus, Ele existe. Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre a sua onipotência, onipresença e onisciência. O que é onipotência? A Ele foi dado todo o poder, Ele tem todo o poder. O que é onipresença? Ele está em todos os lugares. E onisciência, Ele conhece o meu e o teu pensamento, Ele sonda os nossos corações. Semana passada nós falamos sobre conhecendo o nosso adversário. E uma das coisas que não deu tempo de falar, dizendo assim: o inimigo não conhece, não pode ler a tua mente. Deus não deu esse poder para ele.
Só Deus é onisciente, só Ele conhece, aleluia, o meu e o teu coração. Amados, mas o que me faz chegar a essa história, e eu quero lhe dizer mais uma coisa ainda: Deus, Ele está acima de qualquer, aleluia, filosofia humana. Olha, você que está me ouvindo aí, o homem, ele é inventor, mas Deus, Ele é criador. Glória a Deus. O homem só pode inventar aquilo que Deus já criou. É por isso que, aleluia, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e pregamos um Deus impossível, que Ele faz, aleluia, daquilo que não existe, existir, porque assim é o nosso Deus. Nós estávamos louvando a Deus aqui. Quem pode, aleluia, ir contra, aleluia, o que aconteceu naquela época no Egito, quando Israel estava numa situação totalmente em dificuldade? Quem pode, aleluia, ir contra um milagre tremendo de um mar vermelho se abrir? Quem pode ir contra? Nós temos que acreditar no poder de Deus, na sua veracidade, na sua intensidade em operar milagres, porque assim é Ele. Mas quando eu olho essa palavra, eu vejo Jesus, aleluia, ali cumprindo o seu ministério. Olha, Jesus, quando veio aqui na terra, Ele veio para, primeiramente, não, aleluia, operar milagres físicos, não. Ele queria, aleluia, tirar o homem de uma situação que o homem se encontrava confortável. Por que confortável? A história diz que Roma oprimia Israel com todas as situações. E quando, aleluia, ouviram falar de Jesus, que havia um Messias que estava para vir, aleluia, que viesse trazer uma nova situação boa para Israel, todos acreditavam que ele iria mudar o reino físico. Mas esse Jesus a qual nós pregamos, a qual havia morado na terra, a Bíblia nos fala que Ele queria primeiramente salvar o povo da situação, aleluia, constrangedora, como? Tirar do pecado, aleluia. É por isso que quando nós abrimos a palavra do Senhor e nós observamos palavras como essa, aleluia, qual que é mais fácil dizer? Aleluia, perdoados são os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Para Jesus é a mesma coisa, porém Ele olha primeiramente a minha vida física, a tua vida física, a nossa vida física. É isso que Ele quer, aleluia. Não, Ele olha primeiramente a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Aleluia, um dia essa carne vai, aleluia, tombar, mas a Bíblia diz que o Espírito terá que dar conta, aleluia. É por isso que a nossa alma terá que dar conta, aleluia. É por isso que Deus nessa noite, aleluia, Ele quer trabalhar na minha vida, a tua vida espiritual nessa noite. Deus quer trazer, aleluia, algo tremendo para mim e tua vida, meu querido. Nessa noite eu prego Deus, aleluia, que tem poder sim, aleluia, que o seu poder é muito maior, aleluia, do que nós podemos pensar. A Bíblia nos fala que quando Jesus estava, aleluia, falando do seu ministério ali, para todos que estavam ouvindo, diz que Jesus, ele recebe uma visita, uma visita diferente. A Bíblia diz que Jairo o interroga, dizendo assim, e prostra diante dele e fala assim: mestre, a minha filha, eu deixei ela em casa, ela está doente, vamos para a minha casa rapidamente para que o Senhor possa curá-la. Eu tenho certeza que se o Senhor colocar as suas mãos sobre ela, o Senhor irá curar. E Jesus está bem, Jairo, nós iremos para a sua casa. E a Bíblia diz, Mateus, Marcos, Lucas, diz que Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E a multidão ia com ele, a multidão o apertava. Muitos, aleluia, a multidão porque queriam ver os milagres de Jesus, outros porque queriam pegar Jesus, aleluia, numa situação, porque alguns queriam prender, mas estavam todos ali, a caminho da casa de Jairo, e o apertava, e todos estavam ali, aleluia. Vamos lá, vamos ver, parece que Jesus vai operar um outro milagre. Mas a Bíblia nos fala que quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, alguma coisa lhe chama a atenção. A Bíblia diz que quando Jesus está caminhando e toda a multidão está o apertando, a Bíblia diz que ele sente um toque diferente. Alguém toca, não puxa, toca nas suas vestes. E esse alguém que toca nas suas vestes, não
não se pronunciona, não aparece para Jesus: olha, Jesus, foi eu que toquei nas suas vestes. Não. Apenas que uma mulher toca nas vestes de Jesus. Amados, eu lembro essa história. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi muito nessa tarde lendo e compreendendo a palavra de Deus. Deus me deu uma condição em fazer duas colocações entre a vida de Jairo e a vida dessa mulher de fluxo de sangue. Talvez você já conheça, talvez você conheça melhor do que eu essa história, mas existe um ponto profético aqui. Se você conhece a história, pegue o ponto profético que Deus quer falar nessa noite. A Bíblia nos fala que Jairo aparece na frente de Jesus e se prostra e já o convida, contando-lhe uma situação para ir para a casa dele, para operar o milagre. Essa mulher, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia nos fala que há 12 anos ela padecia de um mal horrível. Isso lhe trazia um mal. E qual que são as cristocências nisso daqui? Como irmão Jairo? Amados, olha aqui. A palavra nos fala que Jairo aparece na frente de Jesus. Essa mulher, ela toca por detrás de Jesus. A primeira coincidência. Mas antes disso, aprenda comigo aqui. Quem era Jairo? A história diz que Jairo ele era um homem simples. Não. Quem era Jairo? Jairo ele era um príncipe da sinagoga. E quem era o príncipe da sinagoga? Era um responsável pelas escrituras, era um líder. Lucas não fala, mas Mateus fala que ele era chefe da sinagoga. O que era o chefe da sinagoga? Era aquele que lia as escrituras, que cantava os hinos. Então esse homem, ele era um homem conhecido sim naquela cidade. Ele era um homem de respeito. Ele era um cristão, sim. Ele era um homem que tinha uma situação confortável, sim. Tinha uma menina por 12 anos, que tinha uma idade de 12 anos, sim. E agora, alguém mais, a Bíblia nos fala que Jesus está a caminho para curar a filha Jairo. Porém, no meio do caminho, alguém lhe chama a atenção. A mulher do fluxo de sangue. Quem é essa mulher? Segundo os historiadores, essa mulher, ela não era judia. Essa mulher, ela vivia há 12 anos sofrendo desse fluxo de sangue. E a história diz que essa mulher ouviu boatos dizendo assim: lá perto de Cafarnaum existem alguns curandeiros que irão curar a sua doença. E diz que ela sai da sua cidade, a história não fala, e ela vai lá atrás desses curandeiros, falsos curandeiros da época. E a Bíblia e a história também chama de charlatões, ou seja, enganadores que queriam só o seu dinheiro e mandavam ela benzer, mandavam ela fazer pactos, mandavam ela fazer um monte de situações, mas a cura ela não tinha. Segundo a história, essa mulher ela sofria de hemofilia, um problema que dá na mulher. O que é hemofilia? São placas pequenas que não se conseguem se fechar. E ela sofre de um coágulo, ou seja, aquilo que era para virar sólido vira líquido, não fecha. E os médicos não conseguiam trazer a cura, e alguns enganavam só pegando o seu dinheiro. Essa doença lhe trazia um problema físico e moral. Por que físico e moral? Primeiro físico, porque criaram uma doença, uma situação muito difícil no seu corpo. Sim. E moral, talvez o mais difícil. O moral por quê? Amados, se nós pegarmos uma pessoa que sofre de um problema de um odor, e
você falar para ele: olha, você está sofrendo de um odor, quem sabe na sua boca, quem sabe em algum outro lugar, e você fala para a pessoa não acredita. Por quê? A pessoa já se acostumou a viver com essa doença, ou com essa dificuldade. Ela, com 12 anos sofrendo, ela já tinha acostumado. Porém, os que estavam em volta dela, não. Então ela queria sim um milagre que acontecesse na vida dela. Por quê? Porque ela estava moralmente caída. A sua moral estava para baixo. O que falavam daquela mulher? Ela não era conhecida como uma mulher talvez de uma cidade circunvizinha, não. Ela era conhecida como uma mulher que sangrava, como uma mulher que fluxo de sangue, como uma mulher que tinha um problema horrível e que cheirava mal. E qual que era a vida de Jairo? Jairo, um homem de uma posição muito boa, talvez uma posição, vamos dizer assim, financeiramente boa. E a história diz que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a Bíblia não fala, mas vamos aqui pensar: se Jairo não era conhecido naquela cidade, se Jairo não era respeitado naquela cidade, com certeza já havia alguns médicos lá na casa de Jairo, tem tanto, estava cuidando da sua filha, talvez eram os melhores médicos da cidade. E quem é a mulher? A mulher, segundo a história, por ela viver de outra cidade, estar só de passagem naquela cidade atrás de uma cura, segundo a história, ela tinha gastado todo o seu dinheiro para atrás de uma cura. E agora ela vivia no banco de braços, em lugares, e ela comia do que dava, ela vestia do que dava. Talvez alguém ali fazia algum ato para ela, mas de longe. Não gostava muito, com medo daquela doença ser contagiosa. Moralmente a sua vida estava degradada. Mas Jairo também estava passando por uma situação moralmente degradada. Por quê? Porque segundo a história, Jairo, ele tinha dentro de si uma responsabilidade de ser o doutor das Escrituras. Ele era chefe, ele conhecia as Escrituras. Quer que eu te provo? Vou te provar. Se você abrir a Bíblia, em Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo 18, quem aparece lá? A Bíblia diz que João estava falando do seu ministério, sim, que ele seria um homem que iria fazer maravilhas e prodígios, mas as primeiras pessoas a perder a Jesus, José e Maria, diz que quando eles acham a Jesus, eles acham Jesus a monteiro, e com certeza a história não diz, a Bíblia não diz, mas Jairo estava ouvindo Jesus, aleluia, Jesus com 12 anos de idade pregando o evangelho para os doutores, e Jairo estava lá. E a história não diz que Jesus, o Espírito de Deus é sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas. Então Jairo entendia e sabia que ele era o Messias. Quando a sua filha ficou doente, Jairo, aleluia, conhecendo as Escrituras e não deixando que a sua moral fosse degradada, ele rapidamente fala assim: eu tenho que correr atrás do Messias, porque o Messias, com certeza, Jesus, irá trazer um milagre para a minha filha. E a mulher não conhecia Jesus. A mulher ouve, talvez ela está lá na praça, e ela ouve falar de Jesus. Ela ouve dizer que Jesus, o certo Jesus, está aí pregando a palavra de Deus, e ele tem curado muitas pessoas. Eu já gastei todos os meus dinheiros, todas as minhas economias, então eu vou correr lá perto de Jesus. Aleluia. Quando eu olho essa passagem, irmãos, eu vejo que Jesus está a caminho da casa de Jairo. E quando essa mulher, ela toca no seu coração assim, ela coloca dentro do seu coração assim: eu vou até lá, eu não tenho mais nada, o meu dinheiro acabou, os meus recursos humanos acabaram, as pessoas me maltratam, as pessoas me olham feio, as pessoas talvez quando passam de mim falam, me apelidaram já de algum nome.
somente eu tocar nas suas vestes, tenho certeza que irei ficar sã. Amados, essa palavra pode ser, aleluia, bem interessante, sim, é muito pregado, sim, essa palavra, mas olha o ato dessa mulher: se tão somente eu tocar em suas vestes, aleluia, eu vou ficar curada. Aleluia, a Bíblia nos fala que quando essa mulher sai do seu lugar, aleluia, de desconforto, e procura Jesus e entra no meio da multidão, e quem sabe, meu querido, aleluia, essa mulher já tinha perdido muito sangue, aleluia, ela já estava fraquinha, ela já estava com dificuldade para andar, aleluia, mas mesmo rastejando no meio da multidão, aleluia, ela começa a furar ali no meio da multidão, a procurar Jesus. Quem é Jesus? Aleluia, agora como que eu vou saber que esse é Jesus? Mas, aleluia, ela vai ali com o propósito do seu coração: se tão somente eu tocar em suas vestes, aleluia, eu ficarei sã. Aleluia, por detrás, aleluia, a Bíblia diz que ela toca, e ali ela recebe, aleluia, algo tremendo de Deus. A Bíblia diz que quando ela toca nas suas vestes, a Bíblia nos fala que sai virtude, sai poder. Aleluia, o que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor nos fala, aleluia, que ela tocou de uma maneira diferente, ela tocou com um propósito. Se nessa noite você veio aqui, aleluia, tu que está me ouvindo, se tu, aleluia, ligou para ouvir a palavra de Deus, se há propósito dentro do teu coração, aleluia, se tão somente tu tocar nessa noite, aleluia, eu profetizo, aleluia, que Deus liberará da sua bênção, que Deus liberará da sua vitória para a tua vida, aleluia, porque Deus já leu a tua vida, Deus já viu a tua situação, Ele sabe, aleluia, que você não pode correr a ninguém, você acabou as suas economias, mas nessa noite, o dono do milagre estará aqui nessa noite, para fazer maravilha na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. aleluia. Mas o que me chama a atenção dessa passagem é que quando numa fila espiritual nós estamos numa fila espiritual. Pode ser hoje, meu querido, que o seu nome possa ser atendido, pode ser hoje. Estamos numa luta, uma batalha, e muitos saem da fila espiritual, né? Deus pode chamar o teu nome hoje? Pode. Agora, pare comigo. Jesus estava aí no caminho da casa de Jairo. Jesus estava indo operar um milagre na filha de Jairo. Mas Jesus é parado no meio do caminho por uma situação, nessa situação dessa mulher. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Deus não olha para a nossa condição social. Deus não olha para o nosso currículo. Deus não olha para a minha situação financeira. Deus não olha para o meu nome, não. Deus olha para aquele que tem atitude. Aleluia. Se você tiver atitude, aleluia, e você se humilhar na presença de Deus, eu te garanto, se você se humilhar, se você se prostrar, aleluia, se você reconhecer, se você chegar na presença de Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sei, mas tu tem, tu pode, tu sabes. Deus, aleluia, vai ao teu encontro, aleluia. Olha aqui, meus queridos, Glória a Deus. qual que são as comparações? A Bíblia nos fala que Jairo vai ao encontro de Jesus. Jairo usa o seu nome, usa a sua influência, usa o seu currículo, usa todos os seus haveres. Chega na frente de Jesus e fala, e ele já diz, vamos lá para minha casa. Ei, mas no mundo espiritual não é assim. Deus não olha a nossa posição social, não. Quem é eu, quem é você? Ele vai analisar a minha e a tua vida, sim. Ele vai analisar o nosso coração como está diante dele.
Porque Jairo achou que, aleluia, com a minha posição, com o meu nome, com a minha situação, eu iria dizer assim: Deus, vamos lá para minha casa e está tudo feito. Não. Amados, como Deus, Jesus já conhecia a situação daquela moça. E como Deus, Ele entendia que numa vida espiritual Ele teria que atendê-la ela primeiro, mas dependeria de um ato, dependeria de uma situação. E o que chamou a atenção de Jesus, enquanto Jairo se prostra diante de Jesus na frente, ela prefere não ser reconhecida pela multidão. Ela tinha medo, por falta dela ser judia talvez, de a multidão ali criar alguma situação para a sua vida. Ela disse: se tão somente eu tocar, a fé dela tocou, moveu o coração de Deus de uma forma tão grande, que o Senhor olhou para ela e disse assim: filha, tente um ano, os seus pecados já foram perdoados, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Filha, você não vai ser mais conhecida como uma mulher do fluxo de sangue. A sua vida moral estava baixa, mas eu estou levantando nessa noite. Eu estou lhe chamando para você morar no reino espiritual. Eu estou abrindo a porta da salvação para você nessa noite. O que Jesus queria dizer para aquela mulher? Olha, pai, vai para onde você morou, onde você morava, pai, volte. Talvez você não quer mais voltar, mas volte e volte pregando a minha palavra, volte dizendo quem te curou. Nessa noite, eu quero dizer uma coisa: se você veio aqui, porque você sabe que Jesus pode te fazer um milagre, você está no lugar certo, você está no horário certo. Aleluia, aqui agora, eu profetizo que Deus nessa noite está curando, viu, meu querido amado irmão? Deus está curando, Deus está realizando um milagre nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu glorifico a Deus nessa noite pela vitória. Eu creio a Deus. Eu glorifico ao Senhor nessa noite. Aleluia! Amados, para concluir essa mensagem, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O tema desta campanha que Deus colocou no coração, aleluia, da liderança que está na direção de Deus, sim, pastor Elza, pastor Maurício. O tema é provocando o milagre. Porém, a frase que Jairo recebe, ou a notícia que Jairo recebe, é dizendo assim: olha, deixe o mestre em paz. A tua filha, que você deixou ela somente doente, ela está morta. Não incomode mais o mestre. Ou seja, não provoque mais o milagre. Pare com isso. Desista. Volte para trás. Todas as suas expectativas, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você disse que ia acontecer, acabou. Nós aprendemos pela Bíblia, irmãos, que quando se fala de filho, a Bíblia fala de um sonho. Então nós aprendemos que o sonho de Jairo morreu. Sim ou não? O sonho de Jairo morreu. E ele recebe a notícia. Porém, se nós começarmos a entender a história, Jairo chegou primeiro e conversou com Jesus. Jairo chegou pedindo para Jesus, mas Jesus para no meio do caminho e atende primeiro a mulher. E agora? Talvez eu estou pregando para você que está me ouvindo aí, meu querido.
Você às vezes fala assim: o Jânio, é verdade, parece que quando a minha vitória vai chegar, chega outro e fisga na minha mesa. Mas amados, olha o que Jairo ouviu: não me incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, o teu sonho já morreu. Mas esse rapaz que estava dando notícia para Jairo, ele não sabia que o dono da vida estava ali do lado. Jesus olha para Jairo, que estava ali se desmoronando, já estava se deixando, se levar por aquela situação. A Bíblia nos fala que Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, a tua filha não está morta, ela está dormindo, Jairo. Aleluia. Nabastume que mandai. Oh, aleluia. Ei, os seus sonhos não morreram, os seus sonhos estão dormindo. Aleluia. O que quer dizer isso, Jairo? Ei, se os seus sonhos estão dormindo, uma hora ele vai despertar. Uma hora ele vai acordar. Mas para que isso aconteça, o dono da vida está aqui nessa noite. Porém, aleluia, eu e você, nós não podemos deixar de incomodar o mestre nessa noite. Aleluia. Talvez eu e você, nós estamos como aquele centurião de Cafarnaum. Deus, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, meu criado sararás. Aleluia. Estamos concluindo esta mensagem nessa noite, aleluia, dizendo para você que Deus é o Deus que promove e opera assim prodígios e maravilhas. Aleluia. A Bíblia nos fala que Jesus vai ao encontro da casa de Jairo. Aleluia. E lá ele vê um alvoroço, ele vê espumantistas, ele vê pessoas prateando, aleluia, chorando. Aleluia. E ele fala assim: olha, só vai ficar aqui agora o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Comigo. Aleluia. A Bíblia nos fala que quando ele olha para a menina, ele diz assim: menina, aqui te digo, levanta-te. Ou seja, sonho que estava dormindo, que não estava morto, levanta-te. Aleluia. O que eu aprendo com isso, meu querido amado irmão? Eu aprendo que Deus, aleluia, Ele faz o teu e o meu sonho ficar dormindo por um tempo. Por quê? Ele quer ver a nossa atitude. Ele quer saber como nós vamos lidar com essa situação. Ele sabe porque o homem se acomoda por poucas coisas. O homem, aleluia, fica parado por poucas coisas. Mas quando Deus, aleluia, permite que o meu e o teu e o nosso sonho fique dormindo, aleluia, nós iremos tomar uma atitude, porque para nós, na nossa ótica humana, nós achamos que o nosso sonho já morreu, que Deus já esqueceu, que não vale mais arriscar o que acontecer. Mas nessa noite, o dono do milagre, o dono da vida, o dono da ressurreição, aquele que ressuscita, aleluia, nessa noite,
profetizo, aleluia. Eu profetizo que a vitória é certa em nome de Jesus. Eu profetizo que é um Deus que vela pelas nossas vidas. Amados, quero pegar 5 minutos nessa mensagem. Eu digo para você, meu querido, que está ouvindo aí, e para todos nós que estamos aqui nessa noite. Falamos sobre 4 milagres, falamos sobre Deus operar milagres e acreditamos sim. Haverá um tempo determinado, eu não sei qual é o tempo que cada um aqui espera um milagre, seja ele qual for a área. Deus irá realizar a obra sim, ao tempo determinado. Alguns estão recebendo a vitória hoje. Hoje. Glória a Deus. Mas se não vier hoje, não desista, não faça que não incomode o mestre. Antes de passar o microfone para o pastor Maurício, eu estava em casa lendo a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que quando nós somos chamados para o ministério da palavra, somos chamados para falar a verdade, também sobre trazer alguns alertas. Essa é a responsabilidade de um ministro da palavra de Deus. Eu andava num conforto muito bom, tocando meu instrumento numa igreja que ninguém nunca iria me descobrir. Um lugar afastado da cidade, onde de um lado é morro, do outro é represa. Estava lá, escondido, mas Deus me tirou de lá, fez como Davi, tirou das ovelhas malhadas, de trás das ovelhas malhadas, e me colocou para pregar a sua palavra onde quer que eu for. Eu vou ministrar a sua palavra. E eu sou sincero em dizer, eu não agrado ninguém, não estou aqui para agradar ninguém com a palavra de Deus, porque às vezes a palavra de Deus é dura. Sim. O Senhor estava me tocando sobre um assunto para um alerta para a nossa igreja. E isso que eu estou falando é para toda a igreja em geral, não só a igreja da fé. Se você pegar no Google e colocar Modex, a palavra Modex, você vai, alguns talvez já sabem, existe uma pílula do tamanho de um arroz. Ela vai chegar aqui em dezembro no Brasil, segundo a notícia. E essa pílula que ela foi fabricada, ela contém todas as informações de um homem: cartão de crédito, dados pessoais. E é interessante dizer que até se você precisa ir no médico, ele vai te avisar. O nome dele é Modex. O que é isso que o irmão já está falando? É um indícios, é um material do anticristo. Obama já deu a liberdade para ser imposto lá nos americanos. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo, vamos ler aqui para os irmãos guardarem o que eu estou querendo dizer. Abra sua Bíblia aí. Eu já vou terminar a minha passagem. Abra sua Bíblia em Apocalipse. É isso mesmo. 13, versículos 16 e 17. Amados, eu estava vendo essa reportagem e disse que se for gastado muito dinheiro para ver onde iria implantar, e tentaram em todos os lugares do corpo humano, e só deu certo na mão direita e na testa. O nome da pílula é Modex. Olha o que está escrito aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17.
E faz que a todos os pequenos e grandes e ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O que eu quero dizer com isso? Se já está chegando no Brasil, isso quer dizer o quê? Que o arrebatamento está próximo. Está próximo. Essa pílula ela não vai apodrecer dentro do corpo humano. Por quê? Porque diz que ela é ativada com o corpo humano, né? Diz que ela é ativada com o corpo humano, ela é carregada com o corpo humano. Ela é um negócio pequenininho, mas ela tem todas as informações que o homem precisa. Só se poderá comprar, só se poderá vender, só se poderá fazer qualquer outra coisa com ela. Mas, amados, vírgula, a igreja do arrebatamento não participará disso, amém? A Bíblia nos fala que antes que o anticristo coloque, predomine, a igreja não estará mais aqui. Por isso que eu quero terminar dizendo, é gostoso falar de milagres? Mas lhe digo uma coisa: vamos cuidar da nossa vida espiritual, porque é ela que nós daremos conta um dia. As bênçãos, os milagres é para viver aqui, mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: segura a mão, peça para Ele segurar a tua mão, deixa Ele ser o Senhor da sua vida, deixa Ele cuidar de você. Aleluia, seja uma multidão que faça a diferença. Aleluia, Deus, aleluia, nessa noite, aleluia, está dizendo: filho e filha, aguarda, aleluia, porque o arrebatamento está próximo, muito próximo, meus irmãos.